Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar sobre qual é o CID no atraso de fala. Se você quer saber mais, fica ligado. Você já deve ter ouvido falar sobre CID, e essa é uma pergunta recorrente das pessoas. O que significa o CID F84? O que significa o CID tal? Enfim, nós vamos conversar sobre isso agora. O Manual de Classificação Internacional das Doenças é o CID, tá? Ele é uma ferramenta de pesquisa e é uma ferramenta de epidemiologia, tá? Ele serve pra gente estudar as populações e entender o que tá acontecendo com as populações. Porque, de repente, se todo mundo começa a ter sarampo, a gente pode estar tendo um surto, a gente precisa entender. Então, quando eles dão números, né, pra essa classificação, pra todo mundo tá falando a mesma língua, pesquisando as mesmas coisas, entendendo, olhando para as populações e para o processo de saúde e o processo de doença, dentro da mesma linguagem, tá? É um código, é uma linguagem, tá? O CID, ele tem esse manual, né, que é da classificação internacional. Isso é regulamentado, até onde eu sei, pela ONU, né? Então, eles que decidem os CIDs ali. Tem um outro manual, que é esse aqui, ó, o DSM, tá? Eu acho que o mais recente é esse, o DSM-5, que é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que diz respeito a muitos dos problemas que envolvem o desenvolvimento, a fala e a linguagem das crianças, e eu vou falar um pouquinho sobre as classificações que ele traz aqui, os códigos que ele usa aqui no DSM-5, tá? Mas antes, eu queria deixar claro uma coisa. São formas de classificar, nomear e codificar o processo de saúde ou de adoecimento, enfim, do ponto de vista médico, tá? A fonoaudiologia usa a própria classificação, a gente não usa a classificação médica, a gente usa a nossa, tá? Então é diferente. Então, é mais raro você ver um fonoaudiólogo escrevendo CID e assinando embaixo, porque isso geralmente quem faz é o médico, tá? Os fonoaudiólogos vão usar a classificação fonoaudiológica, que daí, até onde eu sei, não existe um manual único que traga todas essas classificações. Isso está em constante mudança. Então, conforme o tempo passa, os estudos acontecem, os cientistas se reúnem e novas denominações de doenças surgem, novos subgrupos, novos agrupamentos, novos delineamentos, o que era uma coisa agora engloba outras, e as coisas estão sempre em constante mudança, tá? Então, por isso se torna um pouco complexo, mas vou passar aqui sobre algumas coisas que talvez sejam de interesse para vocês, tá? Sobre a classificação do DSM-5, né? Que são apresentadas, elas estão de acordo com os códigos do CID-9 e do 10, mas eu acho que já saiu o 11, tá? Então, não corresponde ao 11. Eu não tenho o 11 para dizer aqui. Com relação à falha linguagem, tá? Tem várias classificações, por exemplo, começa aqui falando de deficiência intelectual. Eu não vou entrar em outras classificações, eu vou tentar me ater ao máximo às mais comuns que acontecem e que aparecem dentro da fonoaudiologia, tá? Esse primeiro aqui, né, as deficiências intelectuais, ele põe em graus, né? Então, F70 leve, F71 moderada, F72 grave, F73 profunda, F88 atraso global do desenvolvimento, ou você já deve ter conhecido como TGD, transtorno global do desenvolvimento, F79 deficiência intelectual não especificada, tá? Aí entra nos transtornos da comunicação, que são os que a gente mais vê. F80.2, transtorno de linguagem, F80.0, transtorno da fala. Transtorno da fala ou transtorno de linguagem para um fonoaudiólogo é uma coisa vaga sem tamanho, né? Porque pra gente a fala é um universo, a linguagem é um universo maior ainda. Então, é muito raso, ok? Então a gente vai falar de transtorno da fala, por exemplo, a gente poderia classificar um transtorno dos sons da fala com omissão do fonema, do arquifonema S. Então, tem um transtorno... Esse é o que o fonoaudiólogo vai usar. O que o médico vai usar? Transtorno de fala. O que a gente vai usar? Uma nomenclatura muito mais específica pra gente conseguir entender, que demonstra muito melhor, dentro da fala, qual que é a dificuldade que aquela criança, em especial, tem, tá bom? Então, continuando aqui. Transtornos da fluência, falando sobre gagueira, F80.81, diagnóstico tardio, daí já muda F98.5, enfim. Transtorno da comunicação social, F80.82. Transtorno da comunicação não especificado, deixa bem, né, aberto aí. Transtorno do espectro autista, F84.0, tá? Então, F84.0. No DSM-5, ele diz respeito ao TEA, tá? Tem outros transtornos aqui, déficit de atenção e hiperatividade,
transtorno específico de aprendizagem, transtornos motores, e aí daqui no motor não tá o transtorno motor de fala, que é um que a gente usa, a gente tem muito esse diagnóstico. Não tá. Não tá aqui. Tem transtornos do neurodesenvolvimento não especificado, outro transtorno especificado. Então, assim, ele dá uma margem grande, porque eles usam isso mais como um código. Convênios usam muito isso, pesquisadores usam muito isso para controles epidemiológicos e tudo mais. Um outro interessante aqui para nós é um transtorno de ansiedade, tá? Que é o mutismo seletivo, que tá aqui classificado como F94. Aí você me pergunta, Ju, mas atraso de fala, qual que é o CID? Atraso de fala atraso de linguagem, como a gente melhor dito, é um diagnóstico fonoaudiológico, tá? Então, ele não é um transtorno ainda, ele é um atraso, então ele é um déficit significativo, não suficiente para ser considerado transtorno. Qual que é a diferença entre um atraso e um transtorno? Um atraso, ele é significativo, mas os atrasos, em geral, eles têm um curso de existência. Então, a criança está atrasada, ficou muito atrasada, depois ela diminui o atraso e ela acompanha os pares. Então, o atraso, ele costuma ser temporário, uma coisa de curto, médio prazo, a criança consegue recuperar, tá? Um transtorno já dá margem para uma coisa mais de longo prazo. Transtorno do espectro do autismo, por exemplo. A criança pode ganhar muita funcionalidade, né? Mas ela sempre vai estar dentro do transtorno. Isso não tem cura, né? Não é uma doença, então não dá para dizer que tem cura, né? Mas a criança não deixa de ter autismo. Uma vez que ela tem. E é uma neurodiversidade, ela vai ter que lidar com aquilo a vida inteira. Outras coisas variam, então, por exemplo, gagueira, a gente sabe que tem gente que tem remissão, tem uma taxa até considerável de remissão. A pessoa para de gaguejar ou gagueja em níveis subclínicos, né? Níveis que, tipo assim, não prejudicam o funcionamento dela. E isso não classifica mais como gagueira. Então, tem essas nuances aí. Então, a gente, dentro da fonoaudiologia, a gente olha para o processo, né, do desenvolvimento e do que acontece, dos desvios dentro da linguagem, da fala, da comunicação, de um ponto de vista diferente dos médicos, tá? E aí tudo isso aqui eu tô falando sobre as doenças, né? Mas tem outra forma de classificar, que é através da funcionalidade, que é uma outra forma de olhar, que é uma forma de você olhar para o que a criança faz. Porque você pode pegar duas pessoas e elas terem a mesma questão. Então, vamos supor que eu tenho um amputamento de braço aqui no ombro, tá? Direito. E tem uma outra pessoa que também é destra, que também é da minha idade e que também tem um amputamento de membro, tá? Só que eu trabalhava como cozinheira. A funcionalidade minha vai estar muito mais afetada do que essa outra pessoa que trabalhava, vamos supor, com outra coisa. Vamos pensar. Me ajudei a ler. Trabalhava com o quê? Que não usa tanto a mão. Vamos supor que ela trabalhava num escritório, digitando ou mexendo no computador. Vamos supor que era um arquiteto. Mas ela usa a mão esquerda. Ela aprendeu a usar o computador na mão esquerda. Ela consegue desenhar nos programas com a mão esquerda. Consegue fazer os cálculos com a mão esquerda. Digitar tudo com a mão esquerda. A funcionalidade dela vai estar menos afetada do que uma cozinheira. Que, por exemplo, eu precisaria sovar a massa. Eu precisaria enrolar os bolinhos. Eu precisaria confeitar, né, eu estaria mais prejudicada. Então, do ponto de vista da funcionalidade, apesar de ter a mesma questão de saúde, né, o mesmo déficit de saúde, que é uma perda de um membro, uma pessoa estaria mais afetada que a outra. Ou, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, duas que são cadeirantes, mas uma trabalha num local onde tem elevador, tem acessibilidade, tem tudo mais. A outra mora na favela, que tem que subir aquelas escadarias e passa por dentro, nos becos estreitos. A funcionalidade dessa pessoa vai estar muito mais afetada do que da outra. Então, ela olha para a funcionalidade. Enfim, essa é outra forma de classificar também
as questões de saúde, tá? Eu só tô aqui, eu não tô me aprofundando em nada, porque olha, eu juro, eu não sou uma expert nisso aqui, eu não sou a melhor pessoa pra estar falando disso aqui, e a única razão que eu estou falando sobre isso é que eu nunca vi ninguém falar sobre isso de uma forma resumida, assim, como eu estou apresentando pra vocês. Se vocês encontrarem alguém falando melhor, me mostra, daí eu mando vocês ir pro vídeo dessa pessoa, tá bom? Enfim, eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, eu não garanto que eu vou responder. Eu posso ir atrás dessas perguntas, dessas dúvidas e dessas respostas, mas, mais uma vez, eu não sou a melhor pessoa pra estar falando disso, tá? Então é isso, vejo vocês na semana que vem.